Bom sábado. Olá, bom sábado. Oh, obrigado por não me deixar só nessa hora. Um final de semana muito romântico, vocês não acham? Se você não passou na sala dos jovens, passe. Passe porque o seu coração vai bater um pouquinho mais forte. E ali comentávamos algo muito especial. O amor é algo que nasce e acontece no coração de Deus. Quando a gente coloca Deus no lugar certo, a gente tem a condição de amar da maneira certa, pois Ele dá razão para que a gente, nos nossos relacionamentos, e principalmente nesse final de semana de celebrar o Dia dos Namorados, que você celebre isso com a consciência de que quanto mais Deus estiver no lugar certo, mais o seu amor para com as outras pessoas, especialmente para com esse alguém especial que Deus está colocando na sua vida, ou colocará, amém? Ou peraí, os solteiros não falaram amém? Que Deus colocará na sua vida. Amém. Poxa vida, esse povo está sem fé, pastor. Vão ficar solteiros mesmo. Os casados já estão assim, ó Senhor, tenha misericórdia, e os outros, amém. Gente, muito bom estar aqui nesse sábado. Aqui a igreja de Vila Nova nós já estivemos algumas vezes, mas hoje eu estou sorrindo 2 vezes, ou aliás, mais 3, porque o Caléu, a Kaila e a Marina estão aqui comigo, e não é sempre que eles podem vir comigo. A minha família, a gente anda para lá e para cá, e não é sempre que eu tenho a alegria de os ter comigo. Alguns estão olhando, querendo ver aonde. Marina, desculpa, agora eu falei, estão pedindo para você ficar em pé, e as crianças também. Pode, só tem uma mão assim, ó. O Caléu ajuda a mãe aí, né? Os 3 tímidos. Eu também, o 4º tímido está aqui na frente. Um jovem valoroso ali em casa. Gente, é muito bom estarmos adorando a Deus nessa manhã de sábado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí um pouquinho, nós vamos conversar, iniciando as ideias dessa manhã, para que a gente perceba o que Deus tem para nós. A igreja de Roma, localizada na sucursal do inferno da época, a capital do Império Romano, aonde as coisas aconteciam. Viver numa capital hoje, qual seja, em que estado seja, não é uma coisa simples. Existem capitais mais secularizadas do que outras, mas nós estamos falando aonde o agito acontecia. As grandes festas, os shoppings, aonde tinha internet 3G para todo lado, aonde tinha alguns iPod, iPad, tinha as baladas de todo o império acontecendo ali, culturas que convergiram de todas as regiões conquistadas por Roma se misturavam em Roma, um sincretismo religioso tremendo, a religião de Roma, o poder. Deus, na verdade, era só um caminho que se usava para se manter o jugo sobre os outros. O jugo cultural, financeiro, totalmente estabelecido para as bases do império, que é o maior império mundial em termos de tempo e também de extensão territorial. Como a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 2, que o ferro, que a tudo esmiuça, o poder ali de Roma, se estabeleceu e por quase 600 e poucos anos dominou sobre as outras nações ali do Oriente Médio, Ásia e toda a Europa. Gente, agora nesta igreja, aonde tudo era um desafio para se permanecer fiel, o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma, não algo que ele escreve tranquilo, dizendo, olha, fiquem tranquilos, as coisas estão indo bem, o evangelho está crescendo muito, embora a gente esteja perseguido, tudo está dando certo,
vocês não têm dificuldade para manter a fé. Vocês agora, firmados no sacrifício de Cristo, estão tranquilos para exercer a escolha cristã. Gente, quando você vê o capítulo 1, ou aliás, o verso 1 desse capítulo 12, o apóstolo Paulo chega para os cristãos e roga. O que é rogar? É um pedido tranquilo? Ele, se pudesse subir em cima de uma antena e dar um grito: gente, toma cuidado, Roma não é fácil de morar aqui. Eu rogo-vos, mas baseado numa coisa que, evocada nessa hora, é muito solene. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Gente, se ele pudesse invocar qualquer outra coisa, ele invocou em nome daquilo que é a base do jeito que Deus se relaciona com a gente. O livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, verso 23, diz que as misericórdias de Deus se renovam quando? Cada manhã, elas não têm fim. Deus é fiel e todos os dias pela manhã Ele renova um pacto com você e comigo. Meu amigo aqui, qual que é o seu nome? O Silvio. No português, Silvio, a gente não entende direito essa passagem de Lamentações, que diz que Deus renova a misericórdia e a graça dele cada manhã. Não é Deus chegando assim, Silvio, ó, tá aí a minha misericórdia, se você quiser pega. É Deus dizendo para você, antes um pouquinho de você acordar, Ele vem assim, ó: ei, Silvio, acorda, bom dia, está aqui a minha misericórdia e a minha graça, posso passar mais esse dia te abençoando? Muda de figura ou não muda? No hebraico é Deus vindo atrás de nós e dizendo, ó, está aqui, quer renovar comigo o contrato para esse dia? Se você aceitar, minhas bênçãos, meus princípios estarão sobre a sua vida e eu vou renovar minha aliança com você. É uma ação que o verbo do hebraico produz, ou propõe, que Deus quer renovar com a gente algo maravilhoso. Baseado nessa ação de Deus de renovar a misericórdia dEle, a graça dEle, o plano dEle, todas as manhãs o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu rogo em nome daquele que todos os dias está querendo fazer a sua vida dar certo. Imagine que o passatempo de Deus não é só por algo que Ele tira de férias, não é o passatempo qualquer. O trabalho, o maior empenho, o que o céu inteiro está tentando fazer tem a ver com esse começo desse rogar do apóstolo Paulo. O céu inteiro, comandado pelo próprio Deus, eles passam 24 horas por dia, de 7 dias por semana, tentando fazer a sua vida e a minha dar certo. Dá para entender que Deus se ocupa com esse grande trabalho. Ele fica inventando jeitos de entrar na sua vida e fazer significado em você. Dá um jeito de explicar o plano de amor dele para você. Baseado nisso, o apóstolo Paulo, eu estou rogando bem alto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já está de cor no coração e na mente a passagem, mas está aí na sua Bíblia, concorda? Leu aí direitinho? Gente, culto racional, o que a gente precisa oferecer para Deus, está ligado a estarmos aqui bem organizados nessa plataforma. As pessoas anunciaram o que ia acontecer, as coisas aconteceram aqui na igreja de maneira organizada. Vem a historinha das crianças, vem o louvor, as orações. Está falando desse culto racional e organizado? Pode até ser, mas não é só isso. Aliás, é muito mais do que isso. Gente, quando a gente vê a palavra sacrifício, normalmente a gente pensa no quê? Sacrifício que você faz por alguma coisa. Alguns querem emagrecer, fazem um sacrifício de não comer muito. Outros querem comprar alguma coisa, fazem um sacrifício de economizar um dinheirinho.
outros fazem o sacrifício de ficar acordado até mais tarde para ficar com alguém conversando. Não estamos falando desse sacrifício. Sacrifício na Bíblia, quando a gente pensa, logo já vem à mente morte, não é? O sacrifício do cordeiro. A Bíblia, entre os primeiros momentos, fala lá de Caim e Abel, vocês se lembram? Que era para eles oferecerem o que para Deus? Um sacrifício. Um ofereceu o que Deus queria. Quem foi? Abel. Outro, o que achou melhor, Caim, e a oferta foi rejeitada. Foi um sacrifício também, ele juntou o melhor do que ele tinha feito, mas não era o que Deus tinha pedido. Você tem outros momentos, Abraão indo sacrificar o seu filho, e aparece ali o quê? O cordeiro. Essa ideia de cordeiro, desde a época de Abel, vem Abraão, outros mais na Bíblia, mas principalmente Moisés. Vocês lembram que Deus pediu para ele fazer um santuário para habitar no meio do povo, e ali o povo deveria ter todo um culto oferecido a Deus, e sacrifício era a base desse culto. O sacrifício de alguns animais que representavam uma coisa muito maior do que aquele momento ao que se reportava exatamente o que acontecia ali. Matar um animalzinho tinha a ver com perdão de pecados, mas que estava sendo realmente executado porque aquele bichinho tinha morrido? Ou porque aqueles sacrifícios todos estavam confiados no sacrifício maior que haveria de acontecer? Todos aqueles sacrifícios dos animais lá no templo, ou no tabernáculo de Israel, tinha a ver com o futuro, com aquilo que Jesus faria na cruz e validaria todo aquele tipo que estaria sendo o quê? Apresentado ali, aquela didática de Deus para ensinar que o pecado, que tudo aquilo que a gente tem como consequência do mal, aconteceria morte para pagar a conta do pecado. Ok, vocês já sabem, eu também, a gente já conversou algumas coisas sobre isso. Sacrifício. A Bíblia não está falando de sacrifício morto. Ela está falando de sacrifício vivo. Depois da morte de Jesus, não precisamos mais apresentar os cordeirinhos, correto? Que cerimônia ficou no lugar da cerimônia do sacrifício dos cordeiros? Quem lembra? Não era mais para oferecer sacrifício de cordeirinhos. Que cerimônia o próprio Jesus instituiu para ficar no lugar? Santa Ceia, que era para ser feito em memória dele, em memória do sacrifício que ele tinha feito. Agora, aqueles que crerem, ou creram, ou creem no sacrifício de Jesus, ou crerão, aqueles que ainda vão ouvir o Evangelho, precisam apresentar a Deus algo que para nós não é tão claro. A salvação é gratuita, nós todos já entendemos isso, mas manter-se salvo tem a ver com um sacrifício que eu e você temos que fazer. Um sacrifício de renunciar a algumas coisas por outras, ou por outra que é maior. Sacrifício vivo, em todos os sentidos que a gente vai passar a conversar aqui, tem a ver com a escolha cristã consciente de que eu e você, para apresentarmos um culto racional a Deus, precisamos cuidar de um dos maiores, ou aliás, o maior dom que Deus deu às suas criaturas. A nossa mente é através de onde Deus se comunica conosco. As 5 portinhas de entrada da sua mente têm a ver com que sentidos? Audição, paladar, visão, olfato, tato. Só. Eu estou aqui no pique das 5 e já tinha falado toda. Mas, lembrando então, audição, visão, paladar, tato e olfato. Essas 5 pistas nos conectam com o mundo exterior. A gente percebe o mundo através desses canais. E eles todos trazem informações para onde? Para a nossa mente.